Boa noite, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meninas, hoje eu gravei esse vídeo pra vocês porque tem muito aluno em sala de aula tendo essa dúvida, tá? Que é a limpeza dos pincéis, tá bom? Então eu gravei essa videoaula pra vocês, tá? E eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode estar me enviando aí aqui mesmo pelo Telegram, pelo WhatsApp, ou até mesmo tirando em sala de aula, tá bom? Então vamos lá. Bom, então a gente começa, né, pelas esponjinhas. As esponjinhas eu dou uma umedecida, né, uma leve umedecida, tá bom? Tiro um pouco do excesso da sujeirinha delas e aí eu aplico o sabãozinho. Esse sabão que eu tô usando é o Neutron da Johnson's, tá? Que a gente utiliza muito aí em limpeza dos pincéis, das esponjas e tudo mais, tá? Aqui eu apertei bastante, ó, ela saiu bastante, eu fiz uma espuminha. E aí, qualquer coisa, eu reaplico, tá bom? Se eu sentir que a água ainda não tá saindo limpinha, tá? Então, aí vocês vão observar se a água tá saindo limpinha, vocês vão reaplicar o sabãozinho. Eu aperto ela, ó, aí eu reapliquei um pouquinho mais de sabão, principalmente ali na pontinha, que ainda tinha um pouco de resto aí de maquiagem, né? E aí, eu só apliquei a espuminha mesmo, aquele outro é o Protex, tá? É legal de usar também, porque ele é antibactericida, tá? Mas o de bebê, ele deixa macia a esponjinha e a cerda do pincel e não danifica, tá? Então, eu tenho uma toalha aí do lado, no qual eu vou ir secando as minhas esponjinhas, tá? E os meus pincéis, tá bom? Então, a próxima esponjinha, eu também umedeço, coloco uma gotinha só do sabãozinho da Johnson's e vou apertando. Até ela ir formando espuminha mesmo, tá? Então, não tem segredo, essa parte aí, como lavar a esponjinha, ó, e ela vai dar uma boa inchada, né? Porque a esponjinha, ela sempre aumenta, né? E aí você vai apertando, essa não tava tão sujinha, então a água não saiu tão sujinha, né? Mas aí, ó, ela tá bem inchadinha já, essa esponjinha, ela é bem fofinha. E aí a gente aperta bem, gente, por quê? Porque ela não pode conter água dentro dela, porque senão ela forma aqueles pontinhos, né, de bolor, de mofo, e não pode, tá bom? Aí ela ficou bem macia, bem fofinha. E aí eu vou tirar o excesso dessa água aqui na toalha, tá? Agora eu vou para aquelas esponjinhas, né, que eu gosto de utilizar ali na parte de apertar, né, na pele da pessoa ali, para não marcar o rosto da pessoa. Então eu vou esfregando mesmo, porque como essa sujeira ela é bem superficial, essa daí é só ir esfregando que aí dá pra tirar bem, ó. E aí eu vou lavando. Se houver necessidade de colocar um pouco mais de sabão, a gente vai colocar um pouco mais de sabão, tá? Mas a gente sempre vai ir apertando, ó, pra tirar o excesso de água e de sabão e de sujeirinha se ficar também, tá? E todas eu dou uma leve secada aí em uma toalha bem limpinha, tá bom? Que a gente vai, ó, ver ela ficar bem fofinha, tá? E agora aquela outra, ela tá bem mais sujinha, ó. Todas eu dou uma leve umedecida e vou repetir esse processo. Então, ali eu coloquei uma gotinha, tá? Sempre a gente vai utilizar somente uma gotinha. E essa, como ela tá um pouquinho mais suja, eu vou dar uma umedecidinha e eu vou dar uma esfregadinha nela, como se fosse roupa mesmo, tá? Você vai dar uma esfregadinha, você vai aplicar um pouquinho mais de sabão, porque essa ela tá um pouquinho mais suja e manchada, tá? E é anti-higiênico a gente deixar qualquer manchinha de maquiagem nas esponjas, tá bom? Até aí pela questão da biossegurança, tá? Então a gente tem que sempre dar uma lavadinha nelas, tá? É legal vocês colocarem um pouquinho de lisoforme também nelas, tá? E um pouquinho de sabão enzimático, tá bom? Porque aí deixa elas, além de tudo, limpas, né? E esterilizadas também, tá? Mas isso é só uma opção pra a gente higienizar de melhor maneira, tá bom? Como a gente vai utilizar nas clientes, né? Mas não é necessário,
tá bom? Então eu deixo ela bem branquinha e tudo, gente, a gente tem que fazer de forma delicada, tá? Tanto com os pincéis, quanto com as esponjas, a gente tem que fazer sempre de forma delicada. Olha os movimentos que eu faço com as mãos, tá bom? Porque elas podem danificar muito rápido, tanto as esponjinhas quanto as cerdas dos pincéis, tá? Então, essa eu também dou uma secadinha na toalha seca e limpa, tá? E agora eu peguei um copo aí, transparente, que é onde eu vou deixar elas secarem. Agora a gente vai dar início aí aos pincéis. Eu começo com os meus pincéis mais fofões, tá? Gente, uma dica, ó, até ajeitei a câmera pra vocês, é que sempre eu vou molhar só a pontinha do pincel, onde tá ali o alumínio, tá? O restante pra cá, a madeira, tá seco. Aí, com a minha mão, eu coloquei uma gotinha de sabão e eu vou fazer esse movimento circular delicado, tá? Preciso, porém delicado. Eu tô fazendo com a mão e dando exemplo pra vocês, ó, sempre apertando de forma delicada. Porque as meninas têm dúvidas se elas precisam comprar aqueles tapetinhos, né? De lavar a esponjinha e tudo mais. Gente, não é necessário, tá bom? É uma coisa que se vocês quiserem adquirir, bacana, legal de ter. Mas esses tapetinhos, eles danificam os pincéis, tá bom? Então vocês têm que tomar cuidado com isso também. Então, eu sempre lavei ali, fazendo movimentos circulares na mão mesmo, apertando as cerdas, ó, de forma delicada para baixo. A parte da madeira tá seca, tá? Eu não molho jamais a parte da madeira, só a parte que tá ali o ferrinho, o alumínio, tá? E aí, vocês viram aí a forma como eu seco, também dando voltinhas, né, circulares. E coloco também no copinho ali de pé. Aí, eu vou repetir o processo. Eu vou dar uma umedecida, colocar uma gotinha do sabão na palma da minha mão, ó, em movimentos circulares. Eu começo a lavar para sair toda a sujosidade, tá? Uma dica legal para vocês saberem quando ela tá começando a ficar limpa é quando começa a formar espuma, tá bom? Igual o nosso cabelo. Enquanto não tá formando espuma, é sinal que ainda tá com sujosidade, tá? Enquanto ela começa a formar espuma, é porque ela tá começando a ficar limpa. Outra dica, gente, é que a gente tem que tirar bastante o sabão e a água dela, tá? Então, a gente aperta bem, de forma delicada. Vai secar, ó, no pano limpo, com movimentos circulares, tá? Sempre a pontinha do pincel, ó. Sempre movimentos delicados, ó. E a gente sempre vai deixar o pincel secando, a gente puxando assim ele, tá? Para as cerdas não ficarem esparramadas, abertas, tá bom? Então, agora a gente vai lavar o pincel língua de gato. A mesma coisa, uma gotinha na palma da mão, movimentos circulares. Esse ele tava bem sujinho. O língua de gato ele acumula, perdão, muito produto nele, tá? Então esse ele tava bem sujinho. Esse é o pincel que eu costumo aplicar base, hidratante, tá bom? Então ele fica, ó, bem sujinho. Pode ver que ele nem tá fazendo espuma ainda. Ele só tá saindo sujeira, tá? Então, dessa forma, eu também lavo ele. Tem momentos que eu lavo, ó, enfiando a unha mesmo nas cerdas, sempre no movimento em direção às cerdas do pincel mesmo, né? Como se fosse o crescimento do pelo, pra não abrir. E, ó, a forma como eu seco. Esse meu, ele já tá querendo espanar, ó. Ele já tá querendo um pelinho ou outro sair do lugar, tá vendo? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de lavar e da secagem pra ele não abrir. Porque depois ele fica um pincel todo igual cabelo, tá, gente? Um pincel todo esparramado, tá? Esse é o próximo. Esse eu também uso pra pó, blush, contorno, tá? Gente, tem pessoas que usam hidratante, condicionador nas cerdas dos pincéis também, tá? Pra eles sempre ficarem fofos e macios. Só que isso só funciona para cerdas naturais, tá bom? Essas cerdas aí, elas são dual fibers, tá? Elas são sintéticas ou misturadas, naturais e sintéticas. Então, elas o condicionador, né, o hidratante, ele não vai deixar
molinho, hidratado essas cerdas, porque elas são sintéticas, tá bom? Ó, nesse caso ainda, eu coloquei mais uma espuminha, porque ainda tava meio sujinho, tá bom? Agora, se o pincel for natural, tem alguns shampoozinhos próprios para pincéis, tá? Os naturais, no qual você utiliza para deixar as cerdas bem macias, bem fofinhas, tá bom? Ó, sempre eu seco com movimentos circulares para deixar ele ainda bem fofão e secar dentro das cerdas dele, tá? Porque às vezes dentro eles ficam ainda molhadinhos, tá? Ó, esse deve estar soltando um pelinho, por isso que eu puxei. E agora, novamente com a gotinha na palma da mão, a gente vai começar com os de esfumar. Esses são os da Macrylan. Os da Macrylan, eles têm cerdas um pouco mais naturais, tá? São cerdas sintéticas, porém, são cerdas sintéticas um pouco mais naturais. Eles são bem parecidos com as cerdas naturais e algumas marcas, alguns modelos, né, da própria Macrylan, eles têm sim algumas cerdas naturais, tá bom? Esses são aqueles que eu indico para vocês comprarem como iniciantes, esses daí, tá? Que eu tô lavando. Então, ó, a mesma coisa. Dou uma secadinha, ó. Esse tava bem sujinho também, mas sempre, ó, eu vou deixar ele secar assim, ó, compridinho, pra ele não espanar e não abrir e não ficar aquele pincel feio, tá bom? Mais uma gotinha na palma da mão e agora o outro de esfumar. Esse ele tava com tinta preta, né? Sombra preta. Então, esse eu acho que eu vou passar umas 2 vezes o sabão nele até sair bem a sujosidade dele. Esse pincel aí, ele é uma cerda mais natural, tá? Esse daí, ele é bem fofinho. Ele é uma cerda mais natural, tá? Tem que tomar cuidado também com a força, tá? Que você lava, porque pode estragar as cerdas, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Mais uma gotinha na mão. Agora eu acho que eu vou pro de precisão. Então, os pincéis de precisão a gente também lava, tá? Que são os língua de gato, né? Os que a gente vai utilizar aí na área dos olhos, bem precisos, contorno, sobrancelha, tá bom? Esse eu coloquei bastante sabão na minha mão, então por isso que eu vou dar uma misturada com os demais pincéis, tá bom? Porque pra não desperdiçar aí sabão, tá bom? Então, ó, esfrego bem. E aí, esse é o de boca. Mesma coisa, ó. Vai sair batom. Ah, não, esse aí é pra parte de baixo dos olhos, aquele pequenininho. E o próximo é o de boca, tá? É bom a gente sempre lavar, tá, gente? Após, ou higienizar aí, ó, esse é o de boca. Após o uso de cada cliente, depois que vocês tiverem um movimento legal aí, bacana, no atendimento de vocês, eu recomendo sempre vocês terem um mínimo de 2 kits, né, de pincéis, enquanto um tá, ó, em uso, o outro tá limpando, tá? Aí eu já tô na parte do enxágue, tá? Dos pincéis precisos. E aí eu vou secar também, tá? Por isso que eu coloquei pra lá. E eu vou colocar também naquele potezinho, tá? Todos os pincéis. Aqui, gente, já estão no potezinho, tá? Ó, todos bem limpinhos. E agora eu vou pôr pra secar. Então, eu coloco ao ar livre mesmo, tá bom?